estou aqui para começar esse podcast entrevistando a entrevistadora. Quem é Gisele, de onde ela veio e o que ela faz. Hoje a gente veio aqui para te apresentar quem é realmente a Gisele, para vocês ficarem mais próximos dela e dando andamento nesse podcast. Se apresente. Ai, que é difícil se apresentar, né? Bom, eu acho que eu sou a mãe da Giane, do Jean e da Gabi. Sou uma pessoa abençoada por tantos amigos. Acho que sou uma pessoa empreendedora nata. Acho que faço isso a vida toda, nos trancos e barrancos, mas acho que não sei o que seria de mim sem isso. Acho que é isso sou eu. Vamos ver aí o que vem pela frente, quais são as perguntas, e aí depois vocês tirem suas próprias conclusões e me mandam no direct qual foi a sua interpretação de quem sou eu. Só pra dar um spoiler, é tudo isso e mais um pouco. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar sua curtida aí e deixar um comentário bem bacana pra ela ler lá o que vocês realmente pensam sobre a Gisele. E bora começar. E se tiver alguma pergunta, deixa também, que se não for me comprometer, eu prometo responder. Essas perguntas a gente perguntou para as mulheres que vão participar desse podcast de empreendedoras, então algumas perguntas foram elas que mandaram. A primeira é: como foi para a Gisele sair de Minas, que é um lugar tão pequeno, e vir morar em São Paulo? Como foi a trajetória? Eu não sei, assim, não foi nada tão programado, né? Eu acho que veio da insatisfação. Eu acho que hoje, olhando para trás, é um lugar que, assim, aquece meu coração, é um lugar que me recebeu bem, é um lugar que me acolheu. Mas para mim era difícil aquilo. Eu cheguei em Minas num momento muito difícil da minha vida, numa situação muito difícil, onde emocionalmente eu já estava bem fragilizada, muito, né, desanimada mesmo. Então eu cheguei nesse lugar assim. E Minas me acolheu muito bem, tanto que eu falo para as pessoas que eu sou mineira, enquanto na verdade eu sou paulista, eu sou do interior de São Paulo, então assim, não sou mineira, né? Eu falo que sou mineira de coração. E vivi lá por 10 anos, fui muito bem acolhida, me casei com uma pessoa maravilhosa que me acolheu os meus filhos. Eu falo que foi um anjo da guarda que me ajudou aí nessa trajetória. E eu acho que foi o tempo que eu precisei para me recuperar, para ganhar forças, para, né, para realmente buscar quem eu queria ser e as coisas que eu desejava para minha vida. E aí aquele lugar não cabia para mim, eu não gostava dos costumes, assim, aquela questão da sua vida tá tão relacionada a você viver condicionada ao que as pessoas pensam, ao que as pessoas falam, ao que as pessoas... É como se as pessoas decidissem como você tem que ser, né? Coisa muito de cidade pequena. E quem nasce lá e quem se acostuma com isso, leva isso com naturalidade. Mas para mim isso nunca foi natural. Eu sempre fui ousada, né? Eu sempre quis um pouco mais da vida, né? Então aquilo era como se aquilo fosse... Não é pequeno, aquilo me apertava de alguma forma. E aí, em um determinado momento, a insatisfação por aquela vida, por aquilo, foi me deixando, né? E eu nunca planejei sair de Minas. Eu planejei fazer de Minas um lugar mais interessante para se viver. Então, como naquele momento a minha vida estava muito chata em todos os aspectos, eu pensei que se eu tivesse uma profissão, se eu tivesse algo que eu realmente gostasse de fazer, a minha vida ia ter um pouco mais de sentido. E aí foi quando eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, né, na época, para cuidar de uma tia minha que precisava de cuidados, precisava de ajuda. E eu falei, se eu conseguir conciliar, cuidar dela e descobrir uma nova profissão, eu posso voltar, né, para Minas de uma forma diferente. Então, na minha cabeça, eu achei assim: eu vou para cuidar dela, eu vou ficar durante um tempo, vou aprender a ser cabeleireira, vou voltar para Minas e vou atender aqui e vou ser feliz, né? Esses foram os meus planos. Não foi fácil, porque, né, para arriscar isso, para tomar essa decisão, eu tive que deixar os meus filhos ainda bem pequenos. A princípio, né, eu tinha isso na minha cabeça que era por um tempo, que era só por 3 meses, né? Mas ainda assim não foi fácil. Quando eu cheguei aqui, tudo foi muito diferente do que eu planejei e esperei. E a minha tia precisava de mim, só que ela precisava muito, então eu não conseguia conciliar, cuidar dela e fazer o curso como eu planejei.
E aí, então, eu fui morar com o meu irmão e fazer o curso em tempo integral. Então, eu realmente fiz o curso de cabeleireiro muito rápido, né? Fiz em 3 meses. E aí, a ideia era voltar. Só que quando eu voltei, eu vi que aquilo me apertou de uma forma mais forte. Porque aí eu tinha conhecido uma outra vida, eu tinha visto perspectivas que eu nem sabia que existia de vida. E aí, primeiro que eu vi que o curso de cabeleireiro, que eu imaginei que eu fosse sair super mega capacitada, eu não tinha aprendido nada, eu mal sabia ser uma auxiliar. Então esse foi o primeiro impasse, e depois voltar para aquilo, depois de ter vivido esses 3 meses em São Paulo e ter visto que eu poderia conseguir coisas diferentes, meus filhos poderiam ter vidas diferentes, que eu teria outras possibilidades de vida aqui. Eu até voltei. Eu voltei, fiquei um tempo lá, e quando eu falo que a vida lá era apertada, para mim, apertada ficou quando eu voltei, porque aí aquilo não fazia mais sentido. Então foi muito difícil, foi muito difícil. Então, assim, eu era casada com uma pessoa maravilhosa, mas que pra mim não dava, sabe? Eu amava como pessoa, e posso dizer que amo até hoje. É um ser humano incrível, de uma alma nobre, que não tem nem como falar, mas enquanto homem aquele casamento não fazia mais sentido pra mim. Voltar para aquela cidade pequena onde as pessoas criticavam, as pessoas cuidavam muito da sua vida e decidiam como você deveria tomar os seus próximos passos, também não fazia mais sentido para mim. Então, assim, foi muito difícil voltar, foi muito difícil terminar essa relação com uma pessoa que só me ajudou. Foi muito difícil deixar os meus filhos lá por um tempo, foi um medo absurdo de não conseguir, e aí não teria outra opção, né? E o bom disso tudo é que eu não tive opção. Eu tinha que dar certo porque eu não tinha outra opção. Então, assim, para resumir, foi muito difícil. Foi muito difícil, foi muito dolorido. Pessoal, quem vê, julga só a mãe que deixou os filhos. Mas é muito difícil. Essa é uma decisão muito difícil. Eu acho que a gente precisa estar em todos os limites, assim, no seu limite máximo, assim. E eu acho que no seu limite máximo você tem coragem, você tem força, você tem determinação, porque eu acho que você não tem escolha. Eu acho que aquela é a sua única escolha. Então foi assim que eu decidi. E é difícil pra família inteira. Então, quando você toma essa decisão envolvendo outras pessoas, tá arriscando a sua vida e a vida de outras pessoas que envolvem você também. Com certeza. E você pode falar sobre isso, né? Você pode falar o quão difícil é isso, né? Eu acredito que se não tivesse dado certo, você, os seus irmãos nunca olhariam pra mim como vocês olham, porque foi doído e foi sofrido então, pra todos. Hoje a gente vê isso, tipo assim, a gente entende. Mas quando você é criança, você não entende nada disso. Então a dor que você sofre é a mesma de uma mãe te abandonando literalmente. Porque por mais assim, hoje não tem ressentimento, não tem, porque a gente entende o que aconteceu. Mas não deixa de ter doído quando aconteceu de fato. Que a gente era todos muito novo. Então realmente as pessoas veem, mas você não foi abandonada. Mas o sentimento que você sente quando isso acontece você sendo criança é o sentimento que você tem, mesmo você entendendo hoje o que aconteceu. Então, quando as pessoas veem hoje, falam, nossa, você foi muito corajosa, nossa, olha como você construiu, olha a sua vida hoje. Realmente, sou muito grata, muito, muito, muito. Tenho muito orgulho da minha trajetória, tenho muito orgulho da pessoa que eu consegui ser. Mas esse peso dessa decisão tá comigo, então não foi só fácil. E como você sente quando as pessoas falam que sua trajetória foi sorte, foi fácil, ou que foi dependendo de alguém? Porque muita gente fala assim, você tá onde você tá hoje por causa do seu marido. Você tá onde você tá hoje por causa de alguém. Como você se sente quando isso acontece pra você? Eu não descarto a ideia de que foi por causa de pessoas, não uma nem duas, por várias pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre vou ser grata e reconheço que sim, foi graças a algumas pessoas, a ajuda. Então isso eu reconheço e vou reconhecer sempre. Sorte, eu não acredito nisso. Eu acredito que são escolhas e acredito que elas vêm carregadas das suas consequências. E mesmo quando dá certo, que foi o meu caso, deu certo, não deixou de ter um peso, né? Vocês, né, meus filhos, não deixaram de ter os traumas, as dores, de me cobrar isso por anos e anos e anos. Os meus pais, os meus amigos,
Então, assim, não foi sorte, foi uma escolha e teve sim as suas consequências, positivas e negativas, mas não foi sorte. Não foi sorte porque eu carreguei e arquei com cada uma das consequências e nem todas elas foram fáceis, nem bacana, nem indolor. E quando você começou na sua profissão, agora puxando pro lado de profissão, como foi o seu primeiro emprego nessa área de beleza, que foi onde você começou realmente a ter uma profissão? Eu falo que nessa parte profissional, eu sempre fui muito dedicada, muito dedicada. Eu nunca fui eu posso falar assim, eu não sou CDF no estilo da menina que adorava estudar e sempre tirava notas boas. Mas eu sempre fui muito boa no que eu me propunha fazer. Então, em São Paulo, onde as pessoas talvez não tinham a garra que eu vim, a necessidade que eu tinha, eu me destaquei em quase todos os processos que eu passei. Porque eu tinha que fazer dar certo, eu não tinha outra opção. E eu queria fazer dar certo. Além do que, eu tinha uma gratidão muito grande para as pessoas que me abriam as portas. Então, não era só pelo meu salário. Então, quando eu cheguei, eu estava fazendo curso, mas eu já tive a oportunidade de fazer uns estágios, de ser auxiliar, de estar em salões maravilhosos. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no Maria Bonita, aquilo era tão distante, tão distante, tão distante da minha realidade, que, era a mesma coisa da plebeia entrando num castelo. Eu nunca vi um lugar tão lindo na minha vida. Aquilo era muito distante da minha vida. Então, quando eu tive a oportunidade de realmente trabalhar lá, eu me sentia muito privilegiada. E eu queria ser digna daquele lugar. Eu queria, não decepcionar as pessoas que me deram aquela oportunidade. Porque até então, profissionalmente, eu não sabia executar tecnicamente tão bem. Eu não sabia nem conversar, porque eu vim da roça, aquilo para mim era tão distante da minha vida. Então eu queria de alguma forma que as pessoas fazer valer a pena. Então eu nunca fazia só a minha função, eu ajudava a todos, eu fazia tudo que eu podia. E com as clientes eu sempre fui... Eu acho que eu sempre fui muito solícita e muito verdadeira. Eu acho que isso foi o que sustentou ao longo prazo. Então eu não tinha vergonha de perguntar, eu ouvia aquelas histórias com paixão, sabe? Então hoje eu entendo a necessidade que as pessoas têm de falar, de desabafar. Mas quando eu ouvia aquilo, eu não via como minha obrigação de ouvir, eu realmente queria ouvir. Aquilo para mim era mágico. Então as pessoas gostavam de falar e eu mais ainda de ouvir. E eu gosto até hoje. Eu acho que cada história, cada lição de vida, cada superação que as pessoas me contam, aquilo faz parte da minha vida. Eu pego de alguma forma aquilo pra mim. Então, foi isso. Eu sempre fui muito grata, sempre fiz mais que o combinado. Então, acho que isso abriu muitas portas, muitas portas. Então, eu acho que eu sempre entreguei o meu melhor também. Eu acho que por isso que deu sempre muito certo. Eu acho que sempre hoje, vendo enquanto empresária, vendo enquanto a pessoa hoje que contrata pessoas, vendo quando eu fui a contratada, eu sempre entendi que foi uma entrega justa. A pessoa abriu a porta para mim, onde eu talvez não estava tão capacitada, mas eu sempre fiz por onde merecer aquela oportunidade. Então hoje eu vejo que foi uma troca justa. Enquanto empresário hoje, eu gostaria de contratar pessoas como eu fui. Pessoas que talvez não estivesse pronta tecnicamente, mas cheia de vontade de aprender. Talvez por isso hoje eu dou tantas oportunidades às pessoas novas que de repente não sabem, mas que querem. Porque eu tiro em mim essa experiência. Eu não sabia, mas eu queria saber. E isso me bastou. Então eu acredito hoje nas pessoas, talvez por isso. Então não foi fácil também começar profissionalmente, mas foi gostoso. Eu estava apaixonada por aquele processo de aprender, tanto enquanto profissional enquanto pessoa. Então, para mim foi um processo gostoso. Teve sim aquela parte que as pessoas tiravam sarro, me diminuía, me menosprezava. Já chorei muito em banheiro de salão por me sentir diminuída, por ter vergonha de como as pessoas me tratavam, por não saber falar, por não saber me portar ali diante de alguma situação, ou por de repente não saber me vestir apropriado, ou não poder me vestir daquela forma. Então assim, já chorei muito em banheiro de salão, já me senti muito envergonhada. Claro que já teve muitas pessoas arrogantes que se achavam mais, que me humilharam,
Mas isso foi a menor parte. E acredito que também fez parte do meu crescimento e fez eu ver também a pessoa que eu nunca queria ser. Então hoje eu posso ser chefe do império que for, eu posso ser milionária. Eu sei muito bem a pessoa que eu não quero ser e a gestora que eu não quero ser. Então eu acho que entre os altos e baixos, para mim foi gostoso. Foi uma trajetória boa, assim, não vejo isso como negativo, nem como tão difícil. Se você tivesse um conselho para dar hoje para as pessoas que realmente estão começando ou que quer sair de um lugar e ir para outro e tem medo, qual seria o conselho que você daria? Tenha força de vontade, não desista, porque no começo não é fácil. E eu acho que tem que ser sincero ao falar, eu não sei isso, mas eu quero muito aprender. Eu estou disposto a fazer isso em troca dessa oportunidade. E realmente fazer, sabe? Então hoje eu falo assim para os auxiliares que começaram comigo, não precisa saber, mas precisa querer saber. E tem que perguntar, e tem que questionar, e tem que querer saber mais. E tem que estar disposto a abrir mão dos seus finais de semana para buscar conhecimento, a abrir mão das suas noites, abrir mão... E isso faz a diferença. E eu acho que um bom gestor, ele olha isso com bons olhos. Tá. Para você, como foi sair desse salão que você começou para abrir a sua própria empresa? Como foi o começo de empreender para você? Talvez a aventura mais louca da minha vida. Porque eu falo assim que a minha vida ela teve momentos decisivos. E esses momentos decisivos fizeram eu ser quem eu sou hoje, tanto enquanto profissional quanto enquanto pessoas. Alguns doeram muito. Um desses momentos foi realmente tomar a decisão de deixar tudo lá em Minas e vir para São Paulo. Foi um momento muito importante, mas talvez foi um dos momentos mais doloridos da minha vida. Agora, deixar o salão onde eu trabalhava, que para mim era um castelo, era perfeito. Eu tinha lá o reconhecimento que eu não tinha na vida. As pessoas que conheceram a Gisele lá, não conheceram a Gisele lá de Minas. Então aquelas pessoas me viam como eu queria ser vista. Eu não era mais a mãe solteira, eu não era mais a pessoa fora do quadrado, porque lá em Minas eu era a pessoa fora do quadrado. Eu era a pessoa que não cabia naquele contexto. Agora, são culturas diferentes também. Se você vem de uma cidade muito pequena, você sabe que a cultura de lá é uma. E aí você vem para uma cidade tão diferente, a cultura é totalmente diferente. Então, em São Paulo, as pessoas me viam como eu queria ser vista. Como a pessoa que batalha, e as pessoas reconheciam isso. Eu não precisava ser a dona de casa. Eu não precisava só ser a mãe maravilhosa que fica lá cuidando da horta, cuidando das galinhas, cuidando dos porcos. Eu não precisava ser só isso. Então... Foi uma decisão muito difícil, mas a de contrapartida foi muito importante para mim. E aí, quando eu deixei lá esse grande salão para abrir o meu, primeiro que eu saí de uma estrutura que é como eu falei, para mim era um castelo, era um conto de fadas. Para ir para um lugar pequeno, era o que eu conseguia. Então eu saí de um castelo e fui para uma casinha novamente. Só que o castelo era dos outros e a casinha era minha. Então tá aí a primeira diferença, né? No castelo eu não podia fazer algumas coisas como eu gostaria, e nessa casinha eu podia dar para ela a minha personalidade, a minha essência, os pequenos detalhes, porque assim, por mais que eu tava naquele castelo, eu sempre fui uma pessoa muito simples. E algumas formalidades, né, aquele distanciamento, aqueles protocolos, eu não queria ter. Eu queria ter aquela proximidade, eu queria ter aquele café com bolo, mas de uma forma simples. No castelo a gente servia champanhe, era tudo muito chique. Mas eu queria servir o café com bolo, eu queria sentar para conversar, eu queria falar da vida pessoal. E eram protocolos que não cabia naquele castelo. Proximidade com Exato. Que tem hoje. Então, eu falo que foi a aventura mais louca da minha vida, porque eu não tinha a menor noção de onde eu estava me enfiando. Porque, primeiro, que eu entrei numa sociedade totalmente sem saber o que eu estava fazendo. Então, hoje eu faria tudo diferente. Talvez não que eu não faria, mas eu faria diferente. Empresária, nossa, eu não era uma empresária. Eu era uma menina da roça que tinha aprendido a ser cabeleireira. Isso não tinha nada a ver com ser empresária e com ser a dona do salão. Então, nossa, foi muito louco. Muito louco, e eu fui descobrindo cada coisinha aos poucos.
E essas coisinhas me tiravam do eixo, assim, de uma forma muito louca. Eu não sabia o que era pagar imposto, eu não sabia o que era ter funcionário. Ninguém me contou que eu ia ser a cabeleireira, a recepcionista, a faxineira, a que faz compra, a que lida com pessoas. Eu não tinha isso na minha cabeça, então foi louco. Mas foi um processo, eu sempre fui apaixonada por aprender. E eu sempre fui muito aberta a isso. E eu não sabia nada do que me esperava, mas eu estava aberta. Então foi um processo louco, mas uma aventura doida, mas que hoje eu vejo que valeu a pena. E pra você, como foi ter essa empresa em sociedade? Vocês fizeram legalmente, não fizeram no começo? Como foi pra você ter uma sociedade? Que muita gente fala hoje que é difícil ter uma sociedade. Bom, legalmente não tinha nada muito bem organizado, nem muito bem estruturado, nem muito bem combinado. Talvez isso é uma das coisas que eu faria diferente hoje, né, com a consciência que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje. Mas a sociedade foi com o meu irmão, que era o meu irmão e que queria muito me ajudar e que apostava muito na menina que veio de Minas. Então foi válido. Quando a gente também começou com uma pessoa que, putz, não tem nem o que falar dela, assim, um ser humano maravilhoso, uma pessoa que eu amo e que, assim, não tenho nem palavras, assim, que é a Jean, que começou com a gente nessa sociedade, uma pessoa honesta ao extremo, justa ao extremo. Então, assim, não foi da maneira correta, mas foi de uma maneira válida. Digo assim, faria diferente, mas hoje não é uma coisa que eu falo, nossa, sofri grandes... Teve algumas coisas que eu perdi, teve algumas coisas que eu ganhei, mas tá valendo e tá tudo bem. E como a pandemia impactou você profissionalmente falando? Agora, no momento de agora, como foi pra você a pandemia? Antes da pandemia eu passei por muitas coisas, muitas coisas. Antes da pandemia eu tive que desfazer essa sociedade com meu irmão e reestruturar ela acho que a gente mudou e reestruturou o tipo de forma de trabalho para a gente tentar se alinhar e tentar conseguir. A gente tinha valores diferentes e formas de administração diferentes, e formas de trabalho muito diferentes. Então, durante esse processo, a gente teve que se ajustar muitas vezes. Muitas vezes. Isso para mim foi um processo também difícil de administrar emocionalmente, porque tinha a questão empresa e tinha a questão pessoal. Então, isso foi antes da pandemia. Antes da pandemia também, eu acho que eu quebrei totalmente enquanto empresária. Enquanto empresa, eu quebrei igual gente grande. Eu falo que existem algumas formas de quebrar. E quebrar igual gente grande é quebrar em todos os sentidos. Eu quebrei enquanto pessoa física e eu quebrei enquanto pessoa jurídica. Então, a vida ficou complicada. Isso tudo foi antes da pandemia. Então, eu vivi tudo isso antes da pandemia e eu consegui reestruturar tudo isso antes da pandemia. Então, antes da pandemia, eu consegui criar uma forma de trabalho que funcionou para mim e para o meu irmão. Eu consegui me reestruturar financeiramente enquanto empresa e eu consegui me reequilibrar enquanto pessoa. Que muitas coisas aconteceram nesse processo, antes da pandemia. Então, eu acho que eu tomei tanta porrada antes da pandemia, que quando a pandemia chegou, vamos dizer que eu já estava amaciada. Então, a pandemia para mim não foi o maior baque. A pandemia, ela foi um ajuste, ela foi um tipo de olhar para trás, de ver tudo que eu já tinha vivido e de ajustar. Falar, bom, a pandemia está me trazendo essa e essa condição, quebrar eu não vou de novo. Dever favor e me vincular emocionalmente a algumas pessoas, eu não vou de novo. Me colocar em algumas situações, eu não vou de novo. Então, eu já sabia muito bem isso, que eu não ia fazer de novo. Então, eu falei, bom, o que eu tenho que fazer durante a pandemia? Eu não posso morrer, eu não posso pegar o vírus, eu não posso me endividar, eu não posso quebrar de novo e eu preciso me movimentar aí. E lembrando que ela bancava a casa sozinha. Então eu falei... Era ela para sustentar todo mundo, fora a empresa que ela tinha. Então eu falei, bom, esses eram os critérios do que eu não podia fazer. Dentro dessas questões me sobraram poucas opções. E dentro dessas poucas opções eu tinha que continuar sustentando os meus filhos e a minha casa. Eu não poderia quebrar a empresa de novo e não poderia deixar as pessoas na mão, que são as pessoas que eram meus colaboradores. Então assim, dentro dessas poucas opções, eu tive que fazer dinheiro de uma outra forma.
E aí eu já tava com o Edmar, que hoje é meu marido, que na época a gente tava começando um relacionamento e começando essa nossa parceria aí. E ele também era uma pessoa que tava chegando, agregando na minha vida, muito disposto, cheio de ideias. Ele, tadinho, ele propôs até, falou, e se você fizesse hambúrguer em casa? Porque ele era CLT, então quando você é CLT, e ele continuou trabalhando na pandemia normalmente, porque ele era motorista de ônibus. Então ele falou assim, não, eu vou te ajudar. E ele se dispôs realmente a ajudar, né? Sim, ele falou, a gente pode comprar umas coisas e se você fizesse hambúrguer? Quando a pandemia começou, muitas pessoas começaram a trabalhar de casa e inovar. Mas eu não cozinho, não sei fazer. Eu poderia administrar as vendas do hambúrguer, fazer o pacote, fazer a logística, fazer as compras, mas o hambúrguer não ia dar pra mim. E eu falei pra ele, não tenho a menor condição de fazer hambúrguer. Aí ele falou, eu faço hambúrguer, eu e a Gabi faz o hambúrguer. Poderia ter dado certo, a Gabi adora cozinhar, ele também cozinha bem, eu ia administrar o restante. Mas aí eu falei, putz, tava distante de mim cozinha, né? Aí foi na onde surgiu a ideia do e-commerce e também eu comecei a vender tudo, porque eu sempre fui muito boa com vendas. Então, como eu comecei a vender tudo, não sobrava tempo para fazer hambúrguer. Eu comecei a vender produtos de beleza, eu comecei a vender as coisas pela internet. Então, não sobrou tempo para fazer hambúrguer. Então, a gente abortou o processo hambúrguer e acabou caindo no e-commerce. Porque a gente começou a vender pelo digital. E foi uma coisa que deu muito certo. Então, mudar a estratégia durante a pandemia, para mim, foi necessidade. Eu precisava encontrar uma nova uma fonte de renda. Eu precisava continuar mantendo a minha casa. Então, foi necessidade e eu acho que isso é uma coisa minha, eu me adapto rápido, eu penso rápido. Eu acho que eu sou uma pessoa que, assim, eu sei mais pensar quando eu tô no buraco pra sair dele do que quando eu tô na vida boa me manter lá, sabe? Mas eu vou aprender, isso aí não, agora eu não vou cair mais no buraco, não. Mas essa questão de estar meio na situação complicada, eu já tinha estado tantas vezes numa situação complicada que eu penso rápido em como sair de lá. Então, pra mim, eu só não podia morrer. Só não podia pegar o vírus e morrer. Do resto, eu administraria. E como foi começar a empreender no novo ramo, e-commerce, que você não tinha experiência nenhuma e entrar nessa de cabeça? Foi mais fácil do que abrir o salão. Eu já sabia o que eu, enquanto empresária, porque eu falo assim, que empreender é quase a mesma coisa, só muda o segmento. Então, administrar um mercado não é tão diferente do que administrar um restaurante. Não é tão diferente do quanto administrar um salão de beleza. Porque você tem que lidar com pessoas, com vendas e com compras. E fazer as coisas baterem, as entradas e as saídas baterem. Então, foi mais fácil para mim do que o começo do salão. É claro que eu tive que ir muito com a mão na massa. Nossa, eu falo que e-commerce foi um nome chique que deu para esse negócio, né? No começo, não tinha nada com e-commerce. Eu era uma sacoleira que vendia pela internet, porque eu ia na 25 todo dia, vinha carregando peso com os braços até brincar. 5 vezes por dia no correio. Eu falava, vai gangrenar os meus braços, porque vinha com aquela sacola me cortando, porque era muito peso e tal. E o Edmar ainda trabalhava enquanto motorista de ônibus, então era uma loucura, não tinha dinheiro para investir, não dava para ir lá e fazer a compra da semana. A gente ia lá para fazer a compra do dia. Então eu brincava, eu falava que a gente era sacoleiro, com nome bonito, que aí falava que a gente tinha um e-commerce, então... Mas isso é até importante para as pessoas que querem começar a empreender e falar, eu não tenho dinheiro, eu não consigo tirar R$1.000 da minha conta para fazer isso. Dá para começar com pouco, só você tem que ter disponibilidade e força de vontade para você fazer aos poucos. Dá para começar com pouco. Dá para começar com pouco e precisa de coragem, porque naquela situação... O Edmar não tinha, porque ele era CLT também, tinha ali a reserva dele. E naquele momento, com pandemia, a gente estava com muito medo de gastar o pouco que a gente tinha, ou de arriscar dever o que a gente não tinha, né? Então, tem que ter coragem. Na verdade, a gente foi lá, a gente começou com R$1.000. Eu já contei isso num outro vídeo no YouTube, e é verdade. A gente juntou R$1.000. E eram os R$1.000 que tinha. Não tinha outro, só tinha aquele. Morrendo de medo. Muito medo. E a gente foi na 25 e não é que a gente foi lá e comprou R$1.000 de um produto para vender. Não. A gente comprou 2, 3 produtos de cada. Então a gente arriscava o produto que desse certo, mas na hora que ele desse certo, não tinha mais dinheiro para comprar ele. Porque a gente gastou os R$1.000. Então a gente nem sabia como ia ser, na verdade. Então a gente foi lá, comprou R$1.000, a gente viu os produtos que foi dando certo, e aí conforme ia vendendo, a gente esperava o dinheiro de novo entrar pro caixa, ia lá e comprava mais. E desses R$1.000 a gente comprou acho que uns 10, 12 produtos.
a gente descobriu que parte deles deram certo, parte deles não deram certo. E aí o que deu certo, o dinheiro voltava, a gente não gastava aquele dinheiro, então se a gente gastava 50 para comprar o produto e voltava 80, a gente tinha 80 para comprar mais produto. A gente vendia 80, voltava 120, a gente tinha 120 para comprar mais produto. E foi assim que a gente começou. Então assim, e como não tinha dinheiro, muitas vezes eu acabava de chegar da 25 de março, olhava no sistema, vendeu mais uma. Eu tinha que arrumar dinheiro e ir lá buscar mais uma, porque eu não tinha estoque. Então era aquela correria, corre no correio, corre na 25, pede dinheiro emprestado para fazer caixa. E assim a gente começou. Então assim, tem que ter coragem, tem que ter uma boa gestão, uma boa... Eu já tinha, na verdade, um pouco de know-how disso, de administração, de dinheiro ao longo do prazo, quanto tempo eu conseguiria investir aquele dinheiro e esperar ele retornar. Então assim, eu já tinha um pouco dessa experiência. Mas também não deixou de ter que ter coragem, não tive que deixar de ter disponibilidade. Eu parecia a doida do YouTube. Eu via aqueles vídeos do YouTube de todo mundo que fazia e-commerce, tomando banho, vídeo correndo. Estendendo roupa, vídeo correndo. Tudo ia dormir, vídeo correndo. Então, assim, eu estudei muito e eu não tinha dinheiro para comprar um curso. Então, foi dos poucos conteúdos que eu fui pegando no YouTube que eu fui aprendendo e fui desenvolvendo. Depois, sim, eu comprei curso, eu tive acesso a outras informações. Mas no começo foi isso, abrir mão de tempo, porque eu não tinha mais domingo, eu não tinha mais dia, eu não tinha mais noite. Era o tempo todo estudando, correndo na 25 no correio. Estudando, correndo na 25 no correio. E foi assim. Mas é muito você querer estudar, porque tem muito conteúdo gratuito hoje no YouTube que dá pra você começar, por mais que... Sim. Nossa, eu tô no nível X, não tem mais. Talvez não tenha, mas pra começar tem. Exato, e quando você tá no nível X, a gente supõe que tem dinheiro e dá pra comprar um curso mais avançado, mas pro início, o que tem na internet hoje é o suficiente. Qual a característica principal que alguém que quer empreender deve ter? Coragem. Coragem, acho que é isso. Qual foi o principal desafio que você vivenciou até agora no contexto profissional e como superou? Profissional? Bom, o desafio... Não sei nem se é desafio, porque eu não sei se eu tinha uma escolha. Mas, para mim, um momento bem difícil foi quando eu já sabia que estava quebrada, porque você vê, não tem dinheiro, já não paga mais as contas, a conta não fecha mais, mas eu não tinha noção de quanto isso era. E aí eu contratei, né, uma consultora e ela veio e começou a fazer avaliação. E para mim era assim, sabe quando você imagina que você deve 100 e quando você vai ver você deve 500? Foi mais ou menos isso, sabe? Então para mim foi... E olhar para aquilo, não ter a menor noção de como eu ia pagar, e aquilo brigava muito com os meus valores, porque eu também não queria abrir falência e simplesmente abrir falência e ficar devendo. Aquilo para mim era indigesto, então olhar para aquilo, falar, putz, eu tenho que pagar. Como? Não tenho a menor noção. E ela falou, você tem duas opções, ou abre falência e vida que segue, vai trabalhar em outro salão e vai buscar um recomeço. Mas o problema para mim, eu nunca tive ego. Para mim o problema não era trabalhar em outro salão. Para mim o problema era simplesmente ligar o foda-se e falar, não tem como pagar, eu queria pagar. Então para mim isso foi muito desafiador. Olhar para tudo aquilo e falar, eu vou pagar. Mas não tinha recurso, sabe? Então, e aí ela falou, ok, você vai levar... no cenário atual, produzindo quanto você consegue produzir hoje, se nada der errado, você vai levar de 3 a 4 anos. Então, para mim, isso foi muito difícil. Eu sempre tive muita dificuldade em olhar a longo prazo. E 3 anos, para mim, parecia a eternidade. Eu lembro que ela chegou para mim num fornecedor que eu já estava devendo, cheque voltando, e eu já tinha renegociado a renegociação. Então, assim, eu não tinha mais cara. E devia bastante, sabe? Eu lembro que ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu vou ligar pra ele e eu vou falar pra ele que a gente vai pagar R$100 por semana. Aquilo, eu tinha vergonha, eu ficava, como que eu vou falar que eu vou pagar R$100 por semana se eu já tô atrasado? Se eu tirei que pagar 2.000 por semana, como eu vou falar pra ele que eu vou pagar 100 por semana? Eu não tinha cara para fazer aquilo. E isso para mim foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil.
tanto que eu não conseguia fazer isso. Hoje, se eu tivesse que dar um conselho para as pessoas que estão nesse momento, é realmente fazer, porque olhar na cara da pessoa e falar, meu, eu quero te pagar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu vou te pagar, faz a diferença para a pessoa que você deve, né? Mas eu não tinha coragem nem para fazer isso, eu não tinha cara para fazer isso. Então, essa pessoa que fez a consultoria, que já era um pouco minha amiga e hoje se tornou muito mais, ela falou, eu faço isso por você. Eu ligo e eu negocio. Mas mesmo estando distante daquilo, eu tinha muita vergonha de falar, meu, como eu vou falar para ele que eu vou pagar R$100 por semana? Aquilo foi muito, nossa, eu acho que pessoal, para mim, o mais desafiador foi quando eu deixei os meus filhos lá para tomar essa decisão de seguir aqui em São Paulo até eu poder buscá-los. E profissional foi esse momento, foi olhar para isso e falar, putz, são 4 anos. Putz, eu vou pagar de 100 em 100. Então, assim, foi muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, que mais foi... Isso foi mais desafiador. Foi encarar esses 4 anos, foi trabalhar 12, 14, 16 horas por dia e tirar só o básico. Porque eu tirava só o básico para sustentar minha família e o resto era para pagar a dívida. Então, eu tirava o básico, pagava a dívida, tirava... E nesse momento também eu vi pessoas que estavam muito comigo. Eu tinha uma recepcionista que fazia pouco tempo que ela estava na minha vida e que estava no salão. E ela ficava tão feliz quanto eu. Ela falava, poxa, Gi, quitamos isso. Poxa, Gi, só falta... E aquilo para mim era importante, porque eu olhava e eu via as pessoas que realmente estavam comigo. Você mesma, a Gabi mesmo, coitada, os primeiros anos dela profissional foi não remunerado. Coitada, ela trabalhava e nunca tinha salário. A Giane, nossa, tadinha também. Eu acho que por isso que ela foi embora. Porque ela falou, não aguento mais esse negócio de trabalho. Ela ia no cursinho, ia passar na catraca, não passava. Foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. Então, quando eu tive consciência do tamanho dessa dívida, quando eu tive consciência de qual seria o preço e o tempo que eu levaria para organizar isso, quitar isso, foi o momento profissional mais difícil para mim. E como foi pra você, depois de resolver tudo isso, que você resolveu depois desse tempo, fechar o Plenitude? Bom, resolver tudo isso hoje, você falar assim, Gi, as 2 coisas que você mais tem orgulho. Eu tenho mais orgulho de não ter parado naquele momento, endividada, devendo às pessoas e não cumprindo com minha obrigação. Se você falar assim, hoje na sua vida profissional, que você mais tem orgulho, eu tenho mais orgulho dessa decisão, de falar, não, eu vou pagar e eu vou dar conta. E eu dei conta. Isso, pra mim, hoje, dificilmente alguém vai me apresentar um projeto, alguma coisa, e eu vou falar, eu não dou conta. Eu dou conta. Se eu quiser, eu dou conta. Então, isso me trouxe essa coragem, me trouxe essa força de não desistir, de falar, não, eu vou tentar e eu consigo, eu sei que eu consigo. Então, pra mim isso foi muito importante. Então, assim, a mesma coisa que pra mim foi o maior desafio, hoje é meu maior orgulho. E na minha vida pessoal também. O meu maior desafio, que foi deixar os meus filhos naquele momento, mesmo diante hoje eu tendo consciência de toda a dor, é o meu maior orgulho. Porque se não fosse isso, você não tinha a vida que você tem, o Jean não teria a vida que ele tem, eu não teria a vida que eu tenho, a Giane talvez não estaria onde ela está. Então, assim, eu vejo que muita coisa mudou a partir desse momento. Então, assim, os maiores desafios hoje é o meu motivo de maior orgulho. E encerrar o Plenitude foi leve pra mim. Porque pra ela sempre quis ter aquelas pessoas. Eu sempre sonhei em ter um ateliê, eu e ela, então esse foi um sonho meu. Dentro de tudo isso, foi eu que queria fazer isso. Mas pra ela sempre gostava de ter as pessoas, muita gente, ter uma equipe, estar próxima a muita gente. O Plenitude, pra mim, durante muitos anos, ele nunca foi a empresa que me pagava até o quanto eu valia no mercado. Enquanto cabeleireira, se eu trabalhasse em algum outro salão, eu ganharia muito mais do que eu ganhei no Plenitude. Só que no Plenitude eu não ganhava nem como cabeleireira, muito menos como a gestora, como a dona do salão, não ganhava de jeito nenhum. Então, assim... E nós faxinava, nós limpava, nós era recepcionista, nós era ajudante de todo mundo. Então, só que assim, o Plenitude fazia parte do meu processo. O Plenitude foi o meu processo, ele foi o meu processo de desenvolvimento pessoal e profissional. E eu era apaixonada por aquilo. Sabe, assim, eu falo que o Plenitude foi o meu processo de sair do casulo. Mas ele era o casulo e eu tava apegada àquilo, né? Então, assim,
deixar o plenitude é quando eu já estava livre. De verdade, eu já estava livre. E para mim foi tranquilo, porque eu deixei o plenitude com dignidade. Diferente do que se eu tivesse deixado o plenitude naquele momento que eu estava quebrada, eu deixei o plenitude sem dever para ninguém, sem magoar ninguém. Eu deixei o plenitude de uma forma leve. Eu tinha um acordo com meu irmão onde eu tinha dado a minha palavra de que eu pagaria o aluguel em dia e que eu ficaria lá. Eu não rompi, eu não quebrei essa palavra que eu tinha com ele. Porque ele pediu o imóvel, a gente conversou e ele decidiu ter o imóvel de volta. Então é como se eu estivesse livre. Eu não precisava mais cumprir aquele acordo. Eu não devia para ninguém. Eu já estava pronta para viver novas experiências, então foi leve. O Plenitude fez parte da minha vida e da minha história durante aí uns 10 anos. Foi uma parte importantíssima da minha vida. E assim, eu lembro que quando eu contei, né, que eu fiz um post assim, e foi um post que eu deveria ter salvo, porque ele foi muito verdadeiro, ele foi do meu coração mesmo. E eu lembro que, eu recebi tantas mensagens, tantas, e me mostrando uma pessoa que eu não me via, tanto como pessoa, como cabeleireira, como empresária. E também eu fiz muito de coração. E neste post eu escrevi uma coisa que não foi pensada, mas foi muito sentida. Que o plenitude, ele é como eu me sinto. É como eu precisaria me sentir. Esse foi o nome que eu escolhi de coração mesmo, de coração. Tanto é que algumas pessoas falaram, mas você não se importa de ter deixado o nome lá? Eu não me importo, porque foi uma história e aquela é a história. E que eu também acredito que plenitude tem que ser a minha essência. Então, eu vou ser plenitude trabalhando no e-commerce, eu vou ser plenitude trabalhando como funcionária, eu vou ser plenitude sendo a sua mãe. Então, plenitude foi a minha base ali e ela vai estar sempre comigo. Então, assim, foi tranquilo deixar, foi tranquilo. Foi, se no meio desse processo alguém me contasse isso, que em algum momento eu teria que sair de lá, eu sofreria demais. Demais, ia ser como se estivesse arrancando os meus braços. Eu lembro que uns 2 anos disso aconteceu, eu falava pra ela, não, vamos abrir o ateliê. Ela, eu não posso deixar as pessoas, porque isso aqui é a minha vida. Ela falava com realmente que era a vida dela. Então, se alguém me falasse uns 2 anos antes, você vai deixar do plenitude, ou plenitude vai continuar existindo sem você, aquilo ia ferir a minha alma. Mas aconteceu como aconteceu e para mim foi leve, foi muito tranquilo. Eu saí de uma forma leve, eu tô muito feliz nessa nova trajetória. Eu acredito que para vocês foram bom o processo. E tudo mudou, né? Tudo mudou. Eu saí de um outro relacionamento e tenho um relacionamento hoje muito mais saudável. Eu tenho um negócio muito mais saudável. Hoje eu trabalho de uma forma que está muito alinhada aos meus valores. Hoje eu passei por momentos no Plenitude onde eu me afastei totalmente dos funcionários. E eu falei, eu não quero mais fazer parte da vida de ninguém, eu não quero que essas pessoas façam parte da minha vida mais. Por algumas decepções que eu passei e eu de repente falei, não quero mais. Só que não sou eu não era aquela pessoa, eu não consigo. Então, durante um tempo no Plenitude, eu quis ser essa pessoa que não era eu. Então, hoje, nessa minha nova fase, eu tenho aí as meninas do e-commerce e, elas almoçam na minha mesa junto comigo, eu tô vendo elas crescerem e eu contratei uma pessoa que não tinha experiência nenhuma e não sabia nada do que precisava saber. E eu contratei com o coração cheio de alegria, porque eu falei, é minha chance de ajudar ele a saber, é minha chance de dar uma chance para ele ter uma vida diferente. E eu faço isso com tanto amor, e eu sei que se eu estivesse dividindo isso com outras pessoas, a pessoa fala, não é o que, sabe? E realmente ela deu essa chance pra essa pessoa e ele realmente faz valer a pena. Muito, porque ele muito. É super esforçado, quer saber, quer conhecer mais. Então hoje, quando eu olho pra uma pessoa que não sabe ou que tem vontade, é como se eu visse a Gisele lá da roça e eu quero ajudar, assim como eu recebi ajuda. Embora dentro do empreendedorismo, se a gente pega aí um empresário muito fechado, ele tem para ele que a empresa é para fazer dinheiro e não dá para você brincar e não dá para contratar as pessoas que não sabem, não dá.
A minha empresa hoje, ela tem alma, embora algumas pessoas falem que a empresa não tem coração, que a empresa não tem alma, a minha tem coração, tem alma, faz caridade. E ela precisa ser assim, e ela precisa dar resultado e dar lucro sendo assim, porque isso faz sentido para mim. Então hoje, dentro do custo fixo, tá assim, contratar aquela pessoa que vai demorar 6 meses para se desenvolver. Dentro do meu custo fixo, tem que estar assim, que de vez em quando todo mundo vai almoçar junto na minha casa e vai comer da minha comida e tem que caber no custo. E tá assim que de vez em quando, na hora de fazer o pagamento, que a Gislene não me ouça, e assim, e nem o Rafael. E tem que estar assim que na hora de fazer o pagamento, se eu achar que aquela pessoa merece R$100 a mais, R$200 a mais, eu vou fazer. Porque vai bancar um final de semana diferente na vida dela. E hoje isso precisa estar no meu custo fixo. Porque hoje eu entendo isso, que uma empresa minha, ela não flui se eu não for eu. E essa sou eu. Então, eu sei que os empreendedores nato ali, que são aquelas pessoas do número, falam, ai meu Deus, endoidou de vez. Mas essa sou eu. Então, quando eu deixei o Plenitude, eu deixei para viver isso que eu tô vivendo hoje. Isso me faz muito feliz. Então, o Plenitude continua aqui de uma forma diferente, com um nome diferente. E para você, tendo esse seu jeito tão único de empreender, como foi trabalhar em outro salão quando você saiu do Plenitude? Foi normal. Eu me adapto muito fácil, eu me adapto à situação muito fácil. E eu só não fiquei nesse outro salão porque eu falo que eu estava acomodada. Eu queria atender aqui em casa, eu não queria ir e vir, eu não queria, né? E, tipo, sei lá, era um salão muito bonito, muito chique, muito organizado. E eu tinha que estar toda montada e às vezes eu não queria. Às vezes eu queria fazer meu coque, atender meus clientes do meu jeito. Ela tem a dificuldade. Vocês estão percebendo que ela tem dificuldade com a organização. Eu gosto de ser eu gosto de... Hoje minhas clientes vêm aqui no ateliê e às vezes eu tô com 2, 3 fazendo a dança das cadeiras que você não gosta, né? E a cliente sai e fala, eu vou fumar. E elas vão lá pra piscina e vão lá pra minha casa. De vez em quando elas almoçam com a gente. E eu gosto disso. Eu gosto dessa proximidade. Eu não quero... Eu falo que eu gosto de gente. E gente é isso. Eu gosto de gente, que vive com gente, É isso, eu sou assim. Então, foi por esse comodismo que eu não fiquei. Não teve nada que... Nossa, por que ficou tão pouco tempo? Fiquei pouco tempo, primeiro, porque eu queria fazer do meu jeito, e não dá pra fazer do nosso jeito na casa dos outros, né? A gente tem que saber o nosso lugar. Mas era um lugar incrível, fui muito bem recebida, um salão lindo, com pessoas maravilhosas, com uma essência boa. É um salão com uma essência boa, que tinha os valores muito parecidos com o meu. A dona lá trabalha junto com a galera. São irmãs sócias e estão muito ali, são muito transparentes com tudo. Tinham muitos meus valores. Hoje, se eu tivesse disposta a ser funcionária, eu ficaria lá por muito tempo. Elas estão sempre abertas a conversa também. Um lugar incrível, com profissionais incríveis, com uma energia ótima. Então, assim, se eu tivesse num outro momento da minha vida, ficaria lá por anos. Quando eu tava no meu pior momento de plenitude, né, quando eu tava fazendo aquele processo dolorido, eu falava, eu vou resolver isso aqui. Eu vou pagar todo mundo e eu vou ser empregado, porque eu não quero saber de mais nada. Eu quero só atender minha cliente, receber o meu salário, e quando eu sair daquela porta para fora, eu não quero olhar para trás. Então, assim, se isso tivesse permanecido no meu coração, eu teria ficado, eu aposentaria lá com 100 anos. O que você diria para Gisele, que disse que não teria mais funcionário, tendo tantos funcionários como você tem hoje? Que eu sou uma... Como que fala? Como eu diria? Porque há um tempo atrás ela falou que não queria funcionário. Hoje ela já tem vários aqui. Eu sou... Tá vendo, gente? Isso é minha casa, isso é meu ateliê, isso é onde a gente grava podcast. Eu gosto disso. Eu não gosto dessas coisas tão informal. Então, eu diria pra essa Gisele que tá tudo bem, que eu já me acostumei com ela. Eu sou assim, eu acho. Eu não gosto de rotina, eu não gosto de mesmice. Então, eu disse que eu não ia ter funcionário, mas eu tenho um monte. Eu disse que eu ia ficar quieta só com o e-commerce e com o ateliê. Aí tô eu aqui, gravando podcast, fazendo YouTube, que eu dizia que eu não ia fazer. Com novos projetos, que vem muito projeto bom com um monte de projeto, que eu tô abrindo uma nova empresa, que eu não sei da onde eu tirei ela.
que eu dormi um dia, no outro dia acordei, chamei outras pessoas, falei, vamos fazer isso? E vamos, e tô abrindo uma nova empresa num outro segmento. Então hoje eu me aceito com o meu jeito Gisele de ser, e é isso aí, hoje eu tô decidida com isso, amanhã aquilo virou rotina, eu tenho que fazer outra coisa, porque eu acho que é essas aventuras que me movem. Hoje você diria que você vive a vida dos seus sonhos, que você já sonhou um dia? Hoje eu vivo mais do que um dia eu tive capacidade de sonhar. Eu vim de uma realidade tanto financeira como emocional que eu nem sonhava com a vida de hoje, sabe? Eu nem tinha esse sonho. Então hoje eu tenho mais do que eu já sonhei um dia. Só que hoje eu sonho algumas coisas que eu ainda não tenho, que eu vou buscar. Mas é sempre importante sonhar. É assim, eu sou uma constante, né, insatisfeita. E que eu tô sempre querendo algo a mais, algo novo. E uma mensagem que você deixaria pro pessoal? Sobre quem é Gisele? Eu sou assim, gente. Inconstante. Bom, eu sou uma pessoa que amo ser humano, eu amo gente, eu nunca vou ver empresa, eu acho que a empresa ela é feita de pessoas e eu nunca vou ver pessoas como cifrão ou como... Para mim, pessoas é além disso. Então, para pessoas, para mim, funcionários, clientes, amigos, fornecedores, são pessoas. E eu amo conviver com pessoas, então eu preciso administrar isso hoje. Então, a minha mensagem hoje é que eu queria que todo mundo olhasse para o mundo, para os funcionários, para os fornecedores, para os clientes, como pessoas. Eu gostaria que as pessoas acreditassem que as pessoas podem ser melhor, que elas podem aprender, que elas podem melhorar, que é assim que eu gostaria, essa é a minha mensagem, é assim que eu gostaria que todo mundo visse as pessoas. Porque olhando para mim, eu acredito sim que as pessoas podem aprender, podem melhorar, podem ser diferentes, podem ajudar outras pessoas e que até o que elas eram muito ruins ou até o que não sabia, dá para mudar. É isso. E essa é a vida da Gisele, como vocês podem ver, é mais do que ela se apresentou. E nessa energia que vocês estão vendo, vem aí o Pod da Gi, que traz mulheres incríveis, assim como ela, empreendedoras maravilhosas. E hoje a gente tem um presente pra Gisele. Um presente pra mim? Ai, que lindas! Pra gente dar início nesse podcast. Eu tô muito feliz com esse podcast, até mesmo porque eu tô compartilhando mais do que a minha história. Tem história de pessoas incríveis que eu tenho certeza que vai agregar muito. Obrigada, meu amor. E tá aqui o meu cérebro fora de mim, né? Tudo que eu não tenho de cérebro ali tem, por isso que ela tá grudada em mim, porque não dá pra viver um mundo sem o cérebro, né? E isso. Deixa bastante like se vocês gostaram do vídeo, compartilha aí com o pessoal pra se inscrever e ficar atento com todos os vídeos que vai sair do podcast. Toda semana tem vídeo novo e bora aprender e empreender. Acompanha aí, galera, segue, indica pro pessoal, porque pra me manter motivado preciso ter gente, porque eu sou uma pessoa que gosta de gente. Beijos e até o próximo vídeo que eu não estarei. Fiquem com Deus.